e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Uma alegria estar com vocês aqui nesse dia bem frio, né? Tá parecendo a minha terra, né? Itajubá fica no meio da Serra da Mantiqueira. Essa época do ano é desse jeito. É uma cidade lá perto da gente, que é Maria da Fé. Esses dias estava -2. É mais frio que Campos do Jordão, né? E agora está esse frio. Aqui também é serra também, né? Então está bem parecido lá com a minha terra. Então é uma alegria grande estar com vocês aqui nesse congresso diocesano. E não é a primeira vez que eu venho aqui, sempre que eu venho aqui fico admirado de ver o crescimento da renovação e da igreja. Ontem nós almoçamos com o bispo de vocês, o Dom Gil. Nós tentamos convencê-lo que é justo falar batismo no Espírito Santo. Não deu muito certo não, mas tentar a gente tentou. Porque é um dos temas que vai ser agora no Congresso Teológico Pastoral. Nós vamos discutir batismo no Espírito Santo, esse termo, né? Batismo no Espírito Santo como uma coisa importante da experiência da renovação. E há uma certa dificuldade, né, com esse termo dentro de teologia e com os bispos principalmente. Aí no almoço de ontem nós estávamos almoçando e dando assim, né? O senhor não acha e tal, aquela conversa que a gente tem que ter com o bispo, tem que ter com muito cuidado, né? Mas um bispo já mineiro, né? Então mineiro com mineiro se entende, né? Se dá bem, né? Aliás, tem mais mineiros aqui também, né? Alguns foragidos que vieram para cá também. O tema do congresso de vocês é sobre ministérios nos grupos de oração. Mas antes de falar sobre ministérios no grupo de oração, eu quero conversar um pouco sobre a renovação carismática. Eu acho que grupo de oração, ministérios, tem a sua raiz e tem a sua razão de ser numa visão mais abrangente da própria renovação. Se nós ficarmos só trabalhando ministério por ministério, o que é, nós acabamos gerando também uma divisão. Nós temos que ver os ministérios dentro do contexto da renovação carismática. É necessário, então, retomar alguns pontos fundamentais da renovação. Um dos problemas que eu vejo que a renovação carismática atravessa, e isso não é culpa e não é responsabilidade de ninguém, mas é resultado de um processo histórico que nós atravessamos, né? A renovação está inserida na igreja, ela caminha com a igreja há 40 anos, agora esse ano, 2007, nós vamos ter o Congresso Nacional de Jubileu, vamos fazer 40 anos da renovação carismática na América, né? Agora, em 2007, nós vamos ter um grande congresso em Aparecida, vai ser em Aparecida de novo. Aliás, em Aparecida, Guará, Canção Nova, São José dos Campos, que vai juntar 7 eventos internacionais, além do Congresso Nacional, Congresso Internacional de Juventude, Congresso Internacional de Artes e Músicas, Conselho Latino-Americano, Congresso Carismático Latino-Americano, ENUC, tudo isso numa data só, uma grande reunião carismática. Nós estamos esperando reunir umas 40, 50 mil pessoas. Então, a renovação carismática está caminhando há 40 anos dentro da igreja. E esse processo histórico, muitas vezes, faz com que ela perca a sua visão inicial. Há uma perda disso daí. E há necessidade sempre de retomar o foco inicial, o foco central da renovação. Hoje a renovação é muito grande. Me recordo no começo da renovação, eu não quero ser aqui um saudosista, né? Falar, nos meus tempos. Aí fica também complicado, né? Porque o Reinaldo já fala que eu sou velho na renovação, mas ele é mais velho do que eu, né? O Reinaldo é da época que os apóstolos se reuniram no andar de cima com Maria, desde aquela época que ele estava lá, né? Até um pouco antes disso, alguns afirmam, né? Então, fica falando que a gente é velho. Não, mas não quero ser saudosista, lembrar o passado. Não é isso. Eu quero retomar alguns pontos essenciais da renovação. Ontem eu conversava com eles e ele falava assim para mim: nos últimos anos de congresso de renovação carismática, o lema sempre é né? Ou seja, reinflamar, retomar, reencharcar. Mas nós estamos ganhando e parece marcha ré, né? Na realidade, nós não temos que voltar ao passado, mas há necessidade de refontizar a renovação.
A necessidade de refontizar a renovação. O que é refontizar? Refontizar quer dizer dar a fonte novamente, tomar a fonte novamente, para que ela jorre de novo dentro da renovação. Já dando uma pequena abordagem na questão dos ministérios. Os ministérios foi um avanço na renovação, no sentido que a renovação começa a se descobrir como também uma expressão eclesial, como uma expressão de igreja, e como expressão de igreja ela tem que se organizar como comunidades eclesiais, e as comunidades são organizadas a partir de ministérios. Os ministérios é que organizam as comunidades. As comunidades não têm estruturas, elas têm ministérios. Quando os ministérios foram não inventados, mas nominados dentro da renovação, houve um avanço. E esse avanço, porque perdemos o foco inicial, esse avanço acabou gerando muitas vezes separações, especializações e choques dentro da própria renovação de ministérios com ministérios. Então, o problema não é resolver a separação dos ministérios, ou a divisão dos ministérios, ou a dificuldade do trabalho conjunto dos ministérios. O problema é que nós temos que voltar à fonte. O que é realmente fonte na renovação? Qual que é a experiência fundante? Qual que é a visão inicial da renovação carismática? Então, por isso, eu queria nesse primeiro momento com vocês retomar as fontes da renovação. Falar com vocês algumas coisas que já são conhecidas, que aparentemente já foram tão conhecidas que não se precisa falar mais. Mas eu penso que hoje em dia, creio firmemente nisso, que hoje em dia a renovação carismática precisa, antes de mais nada, voltar às suas fontes. Antes de falar sobre qualquer tipo de problema e resolução de qualquer tipo de problema, nós temos que voltar às suas fontes. E a fonte da renovação carismática é a experiência de Pentecostes. Nós não conseguimos, se nós sairmos do Atos 2, nós estamos saindo da renovação. Não tem como. A renovação carismática é uma expressão de Pentecostes na igreja. A expressão do perene Pentecostes que a igreja vive. Uma vez que o Espírito Santo começa a ser derramado na igreja e pela igreja, derramado para o mundo inteiro, esse derramamento não para, porque Deus não tem passado nem futuro, porque Deus portanto, quando Ele derrama, Ele continua derramando o Espírito Santo. E a renovação carismática bebe dessa fonte, desse perene derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E esse perene derramar do Espírito Santo sobre a igreja, nós chamamos de Pentecostes. Portanto, a renovação carismática era a expressão do perene Pentecostes que a igreja vive. E faz isso de uma maneira organizada como um movimento eclesial. Por isso a experiência fundante da renovação carismática, aquilo que fundamenta a renovação carismática, a fonte de onde mana toda a água que deve encharcar a renovação carismática, a fonte é Pentecostes. E essa fonte nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo nada mais é do que a experiência pessoal do derramamento do Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo não é a renovação carismática, ela tentou, nesses anos todos, tentou justificar esse nome, falando que o batismo no Espírito Santo é a dimensão experiencial do batismo. O batismo realiza teologicamente aquilo que diz. O batismo é um batismo no Espírito, portanto, a partir do batismo sacramental, nós nos tornamos inabitação do Espírito, mas nós nos tornamos inabitação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós a partir do batismo. Aí começamos a falar, essa dimensão teológica acontece no sacramento, mas o sacramento não produz uma experiência dessa presença. E a experiência da presença de Deus em nós só é possível pela experiência do Espírito, porque só é possível experimentar Deus experimentando o Espírito, porque é o Espírito que é dado. O Espírito que é dado à humanidade, portanto, é só possível experimentar Deus através da experiência do Espírito. Aí nós falamos que essa experiência falta ao sacramento do batismo, e quando nós tomamos essa experiência que faz parte do batismo, fomos batizados no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo seria a dimensão experimental ou experiencial do sacramento do batismo. Seria essa uma explicação para essa experiência fundante da renovação. Hoje nós falamos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência própria do Espírito.
É uma experiência própria do Espírito. É uma graça própria do Espírito. Uma graça que não tem a sua ligação com os sacramentos da iniciação cristã, mas é uma graça própria do Espírito. O Espírito quer se fazer experimentar. O Espírito quer que o experimentemos para que assim nós possamos conhecer a Deus. Porque é fundamental para o homem conhecer a Deus. Esse conhecer a Deus é se apropriar de Deus em nossa vida. E é só possível por uma experiência, porque nós não conseguimos compreender e nos apropriar de Deus e de sua vida através de uma reflexão simplesmente, através de um raciocínio lógico ou através de um conteúdo doutrinário. Para nos apropriar da vida de Deus, é necessário que a gente experimente Deus em nós. E esse experimentar Deus em nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Porque só é possível experimentar Deus no Espírito. Então, o batismo no Espírito Santo é essa experiência fundante, a experiência fundamental da renovação carismática. E é a partir dessa experiência que a renovação carismática começa a existir como expressão de igreja. Na realidade, o que nos reúne aqui é que nós experimentamos o batismo no Espírito Santo. É essa a razão que nos trouxe aqui. Não foi simplesmente uma convocação da coordenação diocesana. Não é simplesmente uma reunião que acontece tradicionalmente na Diocese de Jundiaí. Não é. Nós estamos reunidos aqui porque nós experimentamos a vida de Deus em nós pela ação do Espírito Santo. Isso é fundamental na nossa vida. Se não é na sua vida, na minha é fundamental. Isso é fundamental. E se nós tomamos isso como valor fundamental, o resto é consequência. Não é essencial. Hoje em dia, nós ficamos correndo muito atrás do circunstancial. Esquecemos o essencial. O essencial é a experiência de Deus em nós, que nós chamamos batismo no Espírito Santo. Fala para o seu irmão, o essencial é o batismo no Espírito Santo. Isso é essencial. E aí eu quero dizer para vocês bem baixinho: os carismas não são essenciais, a cura não é essencial. Isso é consequência. Isso é consequência. Se você acha que essas coisas são essenciais, meu irmão, minha irmã, você enganou de movimento. O essencial na renovação carismática é o batismo no Espírito Santo. O resto é consequência. Fala para o seu irmão, o resto é consequência. Nós somos o que somos por causa do batismo no Espírito Santo. Nós estamos onde estamos por causa do batismo no Espírito Santo. Nós fazemos o que fazemos por causa do batismo no Espírito Santo. Nós nos organizamos como nos organizamos por causa do batismo no Espírito Santo. Eu não falo que o batismo no Espírito Santo é o fundamento da vida cristã. Não falo que o batismo no Espírito Santo é o fundamento da igreja, porque o fundamento da vida cristã, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E Paulo fala isso: não existe um outro fundamento a ser posto a não ser aquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui lançando uma outra pedra fundamental da igreja. Por isso a renovação carismática não é uma outra igreja, porque o fundamento da renovação é claro, que é o fundamento posto, que é Jesus Cristo. Mas é fundamental para a renovação carismática, e é nisso que nós nos organizamos, é nessa experiência do Espírito que fazemos. Uma experiência do Espírito que nos leva a proclamar Jesus Cristo é o Senhor, uma experiência do Espírito que nos leva a proclamar Abba, Pai. Que são as duas coisas que o Espírito promove em nossa vida: Abba, Pai, e Jesus é o Senhor. Aliás, a gente pensa que o Espírito Santo fala muita coisa. O Espírito Santo não fala muita coisa. O Espírito Santo só fala essas duas coisas. Ele fala em nós, Jesus é o Senhor, e ele fala em nós, Abba, Pai. Ele não fala outra coisa. E quando ele fala Abba, Pai, ele quer dizer somos irmãos. E quando ele fala Abba, Pai, somos irmãos, então devemos ser comunidade. E quando ele fala Jesus é o Senhor,
ele fala vida nova. Quando ele fala Jesus é o Senhor, ele fala vocês devem viver para o Senhor, porque não existe uma outra maneira de viver senão viver para o Senhor, e viver para o Senhor é santidade, e viver para o Senhor é missão. Por isso o Espírito Santo só fala Abba, Pai, e por isso o Espírito Santo só fala Jesus é o Senhor. Ele nos leva a viver comunidade, nos leva a viver missão e santidade. Isso é vida no Espírito. E o batismo no Espírito Santo inaugura em nós a vida no Espírito. O batismo no Espírito Santo não é, na renovação carismática, o fim da renovação, o objetivo final da renovação. Não. O batismo no Espírito Santo é a experiência fundante da renovação, porque ela gera, essa experiência gera a vida no Espírito, porque é essa vida no Espírito que nós queremos viver. E porque nós queremos viver essa vida no Espírito, nós nos organizamos em grupos de oração. Porque nós queremos viver essa vida no Espírito, nós nos organizamos em serviço. Porque nós queremos viver essa vida de santidade e de missão, nos organizamos como nós nos organizamos. Mas isso tudo tem como fundamento a experiência do batismo no Espírito Santo. Isso é essencial. Os líderes da renovação carismática, nós, os líderes da renovação carismática, nós temos que nos preocupar com isso, é com o batismo no Espírito Santo, porque essa é a especificidade da renovação carismática. Existem diversos movimentos na igreja para a evangelização, diversos movimentos na igreja para a articulação da sociedade, diversos movimentos na igreja para a promoção de diversas atividades evangelizadoras na igreja. E cada um desses movimentos e cada uma dessas expressões da igreja tem a sua especificidade, ou seja, tem a sua missão específica a realizar dentro dessa ampla missão que a igreja tem que realizar no mundo, que é a implantação do reino. Essa ampla missão da igreja. Então esses diversos movimentos e expressões têm a sua própria missão, a sua missão específica, que está articulada, ligada a esse corpo, que é um só, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. A nossa especificidade como expressão desse corpo, a nossa própria missão como expressão desse corpo, para esse corpo, a nossa missão é levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. Não existe outra missão para a renovação carismática. Quero falar bem baixinho para vocês. A missão da renovação carismática não é curar. A missão da renovação carismática não é fazer grandes shows e grandes eventos. A missão da renovação carismática é levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo, para a renovação da igreja. Porque a renovação carismática faz parte dessa corrente renovadora da igreja que se inaugurou a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é a grande intervenção do Espírito na igreja, uma igreja que precisava se preparar para esse grande desafio que nós temos pela frente, que é esse século que se inaugurou há poucos anos. Um século novo, um milênio novo, com uma sociedade completamente desarticulada dos valores humanos, numa crise ética e moral nunca vista em todos os 2000 anos de história humana após Cristo. Uma crise de humanidade. E a igreja, que é o caminho dos homens e deve caminhar com os homens, a igreja deve dar uma resposta a essas interrogações profundas e existenciais que hoje em dia existem, que a sociedade hoje em dia propõe, interroga. E a igreja tinha que se preparar para esse grande desafio da evangelização da racionalidade, da evangelização da pós-modernidade. E por isso o Espírito, na providência sua, como Espírito providente, inspira o concílio para que a igreja pudesse ser renovada. E essa renovação é essa preparação para que ela enfrente esse desafio que está aí à nossa frente. Nossa geração tem que enfrentar, a nossa geração eclesial tem que enfrentar. E a renovação carismática está inserida nesse caudal, nessa corrente de renovação da igreja, que é o concílio. Por isso, em última análise, a renovação carismática tem como missão fundamental renovar a igreja.
Renovar a igreja, que não quer dizer criar uma outra igreja, mas tornar essa igreja apta, renovada, pronta para dar uma resposta a esses desafios que estão arrancando a fé do coração do homem, que estão arrancando o homem das mãos de Deus. Essa estratégia diabólica que tem sido montada contra a criação. A igreja renovada deve evangelizar essa situação, essa conjuntura que vivemos. E nós, Renovação Carismática, colaboramos com essa renovação da igreja, ajudamos essa renovação da igreja, contribuindo com aquilo que é específico da renovação: a reflexão permanente, a promoção permanente do batismo no Espírito Santo. Nós acreditamos que a igreja será renovada se ela experimentar o Pentecostes. Essa é a contribuição da renovação. A contribuição da renovação não é fazer grupos de oração. A contribuição da renovação é renovar a igreja a partir da experiência do Espírito, que promove a vida no Espírito, Senhoria de Jesus, fraternidade. Nós queremos essa igreja assim, uma igreja de poder, uma igreja capaz de testemunhar a santidade, uma igreja de parresia, uma igreja de evangelização com sinais, uma igreja batizada no Espírito. Porque antes de enfrentar o grande desafio do Império Romano, o Senhor mandou que os seus discípulos ficassem no andar de cima e aguardassem a vinda do Espírito, que iria dar a eles o poder de testemunhar. Naquele império semelhante ao império de hoje, que não é só os Estados Unidos, como o jornalzinho da missa de hoje fala lá, né? O Império Romano não é o Império Norte-Americano. Isso é conversa, né? O império de hoje em dia não é, ele é transnacional, é transinternacional, ele é global. É toda essa mentalidade que nós estamos vivendo, uma mentalidade racionalista, relativista, utilitarista e tantos istas que tem por aí. Essa é o império. E antes de enfrentar o Império Romano, que era a cultura hegemônica da época, o Senhor fala: vocês se reúnam em oração, esperem o derramamento do Espírito, para que vocês possam então testemunhar com poder o reino que há de vir, o reino que se instalou e há de vir de maneira definitiva, com a volta gloriosa do Senhor ressuscitado. Então a igreja também precisa hoje dessa experiência de Pentecostes, para que ela possa dar essa mesma resposta a essa cultura hegemônica de pecado, de materialismo, que está aí às nossas portas. E por isso a igreja precisa de batismo no Espírito Santo. E quem é responsável por falar isso dentro da igreja? Você. Você, Renovação Carismática. Deus deu a você essa missão. Podia ter escolhido o melhor. Eu costumo dizer que a Renovação Carismática, nós não somos os super cristãos, os melhores na igreja. Não somos, mas nós somos os mais bonitos. Você não acha? Olha aí quem está do seu lado, vê como é que uma pessoa bonita dessa, olha. Não é verdade? Não escolheu os melhores. Talvez tenha escolhido os mais imprudentes, os mais sem juízo, né? Os mais loucos, né? O Ronaldo da Paraíba, ele fala que o profeta é um louco. E o Senhor escolheu os profetas, sempre escolheu os profetas para inaugurar novos tempos. É do Pentecostes a profecia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos servos e vossas servas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Isso é profecia.
Aqueles que acham que a vida já terminou, podem sonhar tempos novos. Aqueles que estão começando a vida, têm a visão daquilo que podem construir. Aqueles que acham que são escravizados, podem falar palavras de Deus. E aqueles que são livres, podem também falar palavras de Deus. É tempo de profecia. Para tempos novos, o Senhor escolheu profetas, e a renovação carismática é a profeta do Espírito nesses tempos. E ela escolheu, e o Espírito escolheu você para ser o profeta dele nesses tempos. A renovação carismática tem uma missão. A missão é o batismo no Espírito Santo. O resto é decorrência disso. E os profetas são loucos. O Ronaldo da Paraíba dizia isso. Por isso nós somos sem juízo. Eu disse, o profeta é aquele que acredita naquilo que vê. E eu contava uma piada do Ronaldo sobre os profetas. Falava que tinham dois loucos num hospício. E aí um falava para o outro assim: quando eu sair daqui eu vou dar uma volta no mundo no meu caminhão. Aí o outro falou assim: eu também vou, então suba. Aí o outro falou assim: mas não tem caminhão, então desça. É acreditar no que parece impossível, não? É ver aquilo que só a gente vê. É acreditar nisso que nós vemos, nessa visão. Por isso o Senhor escolhe os profetas. E a função da renovação carismática na igreja é a profecia do Espírito para a renovação da igreja. E como acontece na história, os profetas não são queridos em sua terra. Vocês esperam ser queridos? Esperam ser compreendidos? Esperam ser aprovados? Esperam ser elogiados? Então vocês não querem ser profetas. Os profetas são apedrejados em Jerusalém. Ó Jerusalém, terra que mata os seus profetas. A renovação não é querida em todos os lugares. A renovação é incompreendida em outros lugares. Mas o profeta tem que se manter fiel à sua profecia. A renovação carismática tem que se manter fiel à sua profecia. Tem que se manter fiel a esse ministério que Deus deu a ela, de cooperar, ajudar na renovação da igreja, promovendo, incentivando, realizando o batismo no Espírito Santo, por todos os seus instrumentos e meios. Por isso a renovação carismática não pode se acomodar. O profeta não se acomoda. O profeta clama no deserto. O profeta enfrenta as instituições e as estruturas. O profeta denuncia, mas não só denuncia, anuncia os tempos novos. Por isso a renovação não pode se acomodar. Por isso nós não podemos nos institucionalizar. Por isso nós não podemos permitir que existam entre nós relações de poder que amarrem e evitam a profecia acontecer em nosso meio. Nós acreditamos no inusitado. Nós acreditamos no poder do Espírito. Nós acreditamos que Deus pode transformar as coisas por sua palavra. Por isso nós não podemos nos acomodar. Não podemos estar satisfeitos com aquilo que temos, porque há muito mais ainda para realizar. Então, quando a gente vê na renovação carismática acomodada, quando vemos a renovação carismática preocupada com as suas estruturas e organizações, quando vemos os ministérios brigando para ter seus próprios espaços e se apropriando daquilo que não lhe pertence, nós vemos que a renovação carismática corre o risco de perder a sua vocação profética. Nós não podemos nos acomodar. Existe uma visão na nossa frente que nos chama, que nos direciona. Isso tudo é a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, que é uma experiência que tem dois grandes efeitos na nossa vida. O primeiro grande efeito na nossa vida é uma mudança interior, uma mudança de coração, uma mudança de mentalidade, que só é possível
pela ação do Espírito Santo. E como hoje em dia a nossa igreja, o nosso povo, o homem de um modo geral, precisa dessa mudança interior. Não é simplesmente uma questão de valores morais, de procedimentos morais e éticos, não. É uma questão de mudança interior, que só é possível pela experiência de Deus. E o batismo do Espírito Santo realiza também em nós uma dinâmica espiritual diferenciada. Uma dinâmica espiritual que nos leva a esse testemunho de vida, de santidade, de comunidade, que é uma nova dinâmica que faz surgir a igreja renovada. Essa dinâmica que nos primeiros tempos da igreja levavam os mártires a entregar as suas vidas, porque testemunho é entregar a vida, e é isso que nós precisamos hoje, entregar a nossa vida, entregar realmente, totalmente a nossa vida. Esses dias eu li a história dos mártires, e uma história me impressionou muito. E esses dias estavam celebrando aí os 40 mártires de Lyon. Eram 40 legionários que foram obrigados durante o Império Romano a jurar fidelidade e adorar o imperador. E esses 40 legionários se recusaram, e aí o seu centurião, chamado Quadrato, colocou-os no meio de um campo na França, durante o inverno, e tirou deles todas as roupas, e os colocou no meio do campo, numa temperatura muito inferior, abaixo de zero, e eles ficaram lá, e só poderiam sair de lá se adorassem o imperador. Estava lá uma fogueira, com a sopa quente, um pouco de vinho, à distância dos seus olhos, e eles lá no meio. E o centurião foi dormir, e de noite escutou um rumor, e se aproximou, e escutou assim: 40 homens lutam por Cristo e exigem sua coroa de glória. Ele ficou tão impressionado que ele se aproximou, e eles continuavam gritando: 40 homens lutam por Cristo, exigem a sua coroa de glória. E um deles não conseguiu suportar o frio, saiu correndo e foi até a fogueira e tomou um pouco de vinho e jurou o imperador e se prostrou diante da estátua do imperador. E aí o centurião falou: bom, agora os outros também vão atrás. E aí ele escutou: 39 homens lutam por Cristo e exigem a coroa da glória. Ele ficou tão impressionado com esse testemunho que arrancou a roupa também e se meteu no meio deles e gritava: 40 homens lutam por Cristo e exigem a coroa da glória. Nós precisamos lutar por Cristo e exigir a coroa da glória, nem que seja preciso morrer. Nós somos convocados pelo Espírito para esse momento. Somos convocados pelo Espírito para gerar na igreja essa experiência que é dela. Somos convocados pelo Espírito para promover a experiência do batismo no Espírito Santo. Uma igreja que precisa ser sacudida pelos testemunhos. Uma igreja que precisa ser sacudida pela vida de santidade. Uma igreja que precisa ser sacudida e renovada pelo Espírito. Por isso, o Espírito escolheu a nós, que somos os menores. Os mais bonitos, mas os menores. Talvez os mais sem juízo, mas nos escolheu. Isso é o fundamento da renovação carismática. Fala de novo para o seu irmão: batismo no Espírito Santo é o essencial. Fala para ele aí: a renovação é decorrente disso. Fala para ele: a renovação é decorrente disso. E quais são as condições para o batismo no Espírito Santo? Porque é com isso que nós vamos trabalhar. Já que nós sabemos que a experiência do Espírito é possível, e sabemos que ela é responsável por essa mudança interior, por essa mudança dessa dinâmica espiritual, que nos faz viver verdadeiramente a vida do Espírito, a fraternidade, o testemunho de Jesus Cristo como Senhor.
Já que essa é a nossa missão, quais são as condições necessárias para ser batizado no Espírito Santo? E aí eu me recordo, nesse correr de 40 anos da renovação carismática, nós tivemos diversas listas de condições. Quais as condições que devem ser cumpridas para que o Espírito seja derramado? Essa experiência única, experiência própria desses tempos, batismo no Espírito Santo. Quais são as condições? Aí eu me lembro de uma vez de um seminário de vida no Espírito que falava de 12 condições, 12 passos para o batismo no Espírito Santo. Aí depois eu vi um outro seminário, porque eu estava fazendo uma pesquisa para organizar um seminário de batismo no Espírito Santo, porque vocês já perceberam que os nossos seminários falam só 2 vezes sobre o batismo no Espírito Santo? Já perceberam? Esse seminário de vida no Espírito, que era realizado em 9 semanas, né? E aliás em 7 semanas, que era Por que 7 semanas? Né? Porque são 7 semanas entre a ascensão e depois o derramamento do Espírito, são 50 dias. Né? Então por isso 7 semanas. Então, nesses seminários de 7 semanas, quantas vezes nós vimos batismo no Espírito Santo? Hoje em dia, eu apanhei um seminário por aí, só tem uma aula sobre batismo no Espírito Santo, só uma pregação sobre batismo no Espírito Santo. O resto é um punhado de coisa. Aí foram emendando, né? Foram emendando. Esses dias eu peguei um outro seminário lá, para apontar, fazer uma pesquisa, de um seminário seminário de iniciação na renovação carismática. Tinha uma aula sobre batismo no Espírito Santo, um tema batismo no Espírito Santo, depois tinha falsas doutrinas, tinha não sei mais o que, mas... Vocês entendem? Nós vamos colocando na renovação carismática um monte de coisa que não é essencial. O Reinaldo, o Eterno, o Reinaldo, ele costuma falar que a renovação carismática é que nem aquele retrato da mama, né? E aqui tem muitos italianos por essa região, né? São Paulo tem muitos italianos, lá em Minas também. Aí coloca o retrato da mama lá, aí quando o primeiro netinho perde o dente de leite, vai lá e bota o dentinho de leite no retrato da mama, né? Aí a primeira neta fica noiva, então leva lá casa, leva o convite, aí buquê e vai colocando as coisas diante do retrato da mama. Daqui a pouco tem um monte de coisa no frente do retrato da mama e ninguém vê que a mama está ali, porque ela está toda tapada com um punhado de coisa. Diz que a renovação carismática é o retrato da mama. A gente vai colocando tanta coisa na frente daquilo que é essencial da renovação, que você vê um monte de coisa e não vê a renovação. Aquilo que é essencial. Eu falo que é o carrinho de praia. Vocês conhecem o que é carrinho de praia, né? Que vem lá aquele negócio andando assim mais ou menos, tem tudo, né? Você precisa de avião, tem lá, você precisa de navio, tem lá, tudo tem aquele carrinho de praia, né? Que provavelmente começou simplesmente com a venda de algum material que seja qualquer lá, não é que vendendo lá qualquer coisa, aí no dia seguinte você tem, mas você tem aí filme, não tem, mas amanhã eu vou ter. No dia seguinte ele tem isso e mais o filme. Você tem óculos escuros, não tem, mas amanhã eu vou ter. Ele tem o filme, o óculos escuro e aquilo que ele vendia antes. Aí daqui a pouco tem aquele negócio todo, que é uma dificuldade enorme para você empurrar, e você não sabe o que ele tem. Então a renovação carismática parece um carrinho de praia, de vez em quando, vai se pendurando tantas coisas nela, que nós perdemos a visão do essencial. E aí o nosso batismo no Espírito Santo vai ficando como... Eu conheço líderes de renovação carismática que são pessoas convertidas, que são pessoas boas, mas não têm experiência do batismo no Espírito Santo, não tem essa mudança, não experimentaram essa dinâmica espiritual. E aí eu, pesquisando no seminário, fui lá vendo as listas das condições para ser batizado no Espírito Santo. E aí eu fico pensando que muitas vezes a renovação carismática não tem atingido seus objetivos, o seu objetivo principal, que é promover essa experiência de Pentecostes, porque nós começamos a criar tantas condições, tantas exigências, tantas coisas, que as pessoas se sentem desanimadas e não conseguem se enquadrar nesse relacionamento complexo dentro da renovação carismática. Mas o que é necessário para ser batizado no Espírito Santo? 2 coisas, só 2 coisas. Por isso todos podem ser batizados no Espírito Santo, porque só é necessário 2 coisas. Não é necessário que você seja um santo para ser batizado no Espírito Santo, não. O batismo no Espírito Santo vai te levar à santidade. Se você viver essa dinâmica pentecostal, essa dinâmica do Espírito, você vai chegar à santidade. Então a santidade é consequência da vida no Espírito.
Mas são duas coisas só, somente duas coisas necessárias para sermos batizados no Espírito. Primeiro, crer. Crer. E o que é crer? É estar disposto a abrir o coração. É estar disposto. É achar que é para nós. É estar disposto a ter uma vida nova. Isso, crer. Segunda condição, pedir. E pedir implica em desejar. Então, se você está disposto e se você deseja, você pode ser batizado no Espírito. E isso pode acontecer aonde? Em qualquer lugar. E para que os grupos de oração se reúnem? Para crer e pedir. Só? Mas só. Eu viajava de avião numa dessas missões doidas, e doidas porque é uma loucura mesmo, né? A gente não tem juízo mesmo, graças a Deus. E nessas missões doidas, e voltava, e eu costumo rezar o terço, estava de avião, e costumo rezar o terço antes do avião levantar voo, né? Não por medo, porque quando na viagem eu também fico rezando o terço. Eu estava rezando o terço e tinha um senhor do meu lado, e ele olhou para mim, vindo que eu estava rezando o terço, e falou assim para mim: você também está com medo? Eu falei assim: não, eu costumo rezar o terço assim mesmo. Aí ele falou assim: você é religioso, sabe que eu estou com muito medo. Aí eu comecei a conversar com ele e falei para ele sobre a vida no Espírito, e ele falou assim para mim: mas eu gostaria disso, porque eu sou um executivo, estou em crise, estou deprimido, e não sei o que faça a minha vida, as exigências de metas, produtividade, essas coisas, né, que o mundo hoje em dia impinge na cabeça da gente, né, metas, produtividade, eficiência e tal, né, essa competição enorme, né. Eu não suporto mais isso, eu queria uma vida nova, o que eu devo fazer? Ele falou assim: pedir. Mas se eu peço, eu recebo. Recebe. Quando? Agora. Mas não é possível. Peguei, me levantei, aquelas coisas apertadas de avião, né? Encostado assim, levantei, coloquei as mãos na cabeça dele durante o voo. Nós estávamos vindo para São Paulo. A aeromoça passou, olhou espantado aquele negócio, as pessoas olhando espantadas, o que está acontecendo. Aí eu comecei a rezar pelo batismo no Espírito Santo dele, ele pedia, ele começou a chorar, e quando nós descemos em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nós tínhamos um homem novo ali. Um homem novo. A promessa é para todos. A promessa é para todos. Nós não temos que criar embaraços, nós não temos que criar burocracia, não temos que criar processos. É pedir e receber, é pedir e receber, é pedir e receber. E nós perdemos essa dinâmica, que é chamada de dinâmica carismática. Nós ficamos perdendo tempo e nos perdemos em processos que nós mesmos criamos. E aqui, volto a dizer, não é culpa de ninguém, não é que alguém quis que fosse feito assim. Isso é parte do processo histórico que nós fomos atravessando. Nós fomos criando isso. Eu tenho muita liberdade de falar essas coisas porque eu estou desde o começo. Então, muito mais que muitos que estão aqui, eu sou responsável também por isso, por essa dinâmica toda que nós fomos criando, essa burocratização toda que nós fomos criando muitas vezes, no processo que é muito simples, é pedir e receber, pedir e receber, pedir e receber, crer e receber, crer e pedir, pedir e receber. Gente, não tem coisa mais simples do que isso. Se é preciso crer para pedir, a função da pregação é levar a fé, e só. A função da animação é só pedir, e só. E quem tem que pedir é quem quer. Então eu não posso pedir por vocês, é você que tem que pedir por você.
Eu só posso ajudar com a minha intercessão, só posso ajudar com a minha oração, mas se você não desejar, se você não pedir. E nós fomos tirando muitas vezes do nosso povo esse direito de pedir. E nós pedimos por eles. Nós colocamos na boca do nosso povo as orações que eles devem fazer. Não é verdade? Crer e pedir. Pedir e receber. Esse é o processo do batismo no Espírito Santo. Esse é o processo da renovação carismática. Crer e pedir. Pedir e receber. Pois a promessa é para vós e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor há de chamar. É para os vossos filhos e vossas filhas. Renovação carismática é essa voz profética para esse tempo novo. Essa voz profética de renovação da igreja para esse tempo desafiador que a igreja tem pela frente. E a nossa resposta profética é batismo no Espírito Santo. E para isso é necessário crer e pedir. E se pedimos, recebemos. Para viver em comunidade e testemunharmos Jesus Cristo como Senhor. Simples. A partir de uma experiência transformadora de vida e da nossa dinâmica espiritual. A experiência do Espírito. A experiência do batismo no Espírito Santo. Você crê? Crê? Peça. E o Espírito será dado. Quem quer, fica de pé. Levanta as suas mãos. Olha para o céu. Porque é de lá que vem o Espírito. E fala: vem, Espírito Santo. Eu quero, eu desejo. Fala. Clame ao Senhor. Se você crê, peça. Espere. Se você crê, peça. O Senhor há de dar. É promessa dele. Ele é fiel. Peça. Não desista. Não desista. É o Senhor que quer nos dar o seu Espírito. O Espírito que precisamos. Derrama, Senhor, seu Espírito nessa manhã. Derrama, Senhor. Peça mais, peça mais. Com sede. Experimente uma nova unção na sua vida. Uma nova unção na sua vida. Derrama, Senhor, seu Espírito nessa manhã. Enche-nos. Essa é para você a promessa. Abra-se a ação do Espírito. Deixa o Espírito rezar em você. Deixa ele colocar palavras novas em sua boca. Renda-se. Renda-se ao Espírito. Não resista ao Espírito. Renda-se. Deixa ele rezar em você.